Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu tenho uma palavra de Deus no seu coração e queria falar um pouco sobre um tema que está muito propício para os dias de hoje, principalmente aqui na região sudeste, né? A gente faz esse vídeo aqui de Campinas, que é na região sudeste, e está tendo muita chuva. E na verdade é um período que está chovendo praticamente no Brasil todo, né? Mas nós temos aí algumas pancadas de chuva, principalmente cidades grandes, que passam por alguns problemas, né? E é interessante isso daí, né? Porque a chuva, um dia me perguntaram, poxa, por que será que tem avenidas que ficam tão inundadas, né? Por que será que tem lugares que enchem desse jeito e outros não? E eu lembrei um período que eu morei, né, numa cidade pequena, lá no sul de Minas Gerais, na cidade de Monte Belo, e as enchentes que a gente via eram nos riachos, né? Mas eram enchentes que não pegavam casas, às vezes, porque na roça o pessoal constrói as casas um pouco mais longe dos córregos, justamente quando tem esse risco de enchente. Mas na cidade grande o que acontece muitas vezes é que o pessoal vai impermeabilizando o solo, porque a chuva que nós vamos ver aqui, a chuva ela foi feita justamente para molhar o solo, né? A chuva é algo que molha o solo para poder ajudar na agricultura, para poder ajudar nas plantações. Isso é desde os primórdios, né? Se você pegar lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, depois disso fala o seguinte, que ainda não havia produzido alguns frutos, alguma coisa, porque ainda não tinha caído a chuva sobre a terra. Está lá em Gênesis 2:5, né? Fala que a chuva não havia caído ainda, então por isso é que algumas espécies de plantas não haviam sido formadas ainda. Então a chuva, ela serve justamente para formar o verde, para formar a agricultura, a plantação, o alimento, né? E eu lembro também quando a gente trabalhava, plantava milho, por exemplo, se não viesse um pouco de chuva, prejudicava totalmente a lavoura, né? E interessante o seguinte, que a chuva tem que vir na medida certa, né? Ela tem que vir realmente no tempo certo e na medida certa para ajudar na plantação. E nas cidades grandes o que aconteceu foi o seguinte, essa chuva, porque a chuva que ela evapora a água e esse vapor sobe, lá em cima formam as nuvens e aí de repente a água cai em forma de gotas, penetra na terra e depois de um tempo ela evapora novamente, e assim é um ciclo que vai se formando. E o homem, ele interferiu nesse ciclo, É uma coisa interessante, eu até escrevi em um dos livros com relação a como se forma, por exemplo, a força da água, né? Porque a água é um negócio interessante, porque ela vai penetrar em algum lugar, né? Ela não para, qualquer brechinha que ela entra, que ela vê, ela vai penetrar. Mas a formação é um negócio muito interessante, porque ela começa com um fio d'água, né? Todo grande rio começa com uma mina, né? Começa a brotar água da terra, muito pouquinho, de repente forma um córrego, um riacho, não sei, na minha chamava de rego d'água, e vai crescendo, forma um ribeirão, forma um rio e vai desaguar no mar. Tem uma coisa assim que vai crescendo, é muito interessante esse processo, né? Mas enfim, a chuva, então ela foi feita para penetrar na terra, para molhar o solo. E aí o que acontece? Nós vamos criando prédios, asfalto, calçadas, e vai passando o tempo e a gente vai impermeabilizando o solo. A gente vai diminuindo as possibilidades da água que cai penetrar no solo. E aí o que acontece é isso, normalmente quando é uma região mais baixa, a água que cai para penetrar no solo não encontra o solo permeável para que ela possa realmente molhar o solo, ela começa a correr, forma aquelas grandes enxurradas e ela vai parar em algum lugar mais baixo, ela vai caindo e aí quando chega naquele lugar mais baixo, ela enche porque o excesso de água ali, aquele lugar não é capaz de suportar, né? Então, o ser humano tem muita culpa nisso, porque foi fazendo essa impermeabilização do solo, não impedindo que a chuva, que a água pudesse penetrar no solo e aí então ajudar na questão das plantações, enfim, né? Mas então o texto que eu quero ler com vocês hoje tem a ver com a chuva. Na verdade a Bíblia tem muitos textos que nos remetem a isso, mas eu quero tratar de alguns aqui, né? E um deles então está lá na carta de Tiago, no capítulo 5,
Eu vou ler a partir do versículo 7. Olha só, diz assim, ó: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que um lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aqui então eu queria falar com vocês alguns aspectos. Primeiro, é a gente aguardar com paciência a vinda de Cristo, assim como um lavrador espera o precioso fruto da terra. Quem trabalha na roça, quem trabalha com plantação, sabe o quanto é difícil, né? Quando a pessoa faz uma plantação e ele espera aquela chuva cair no momento certo, e até que aquela planta cresça e depois comece a produzir, né? O café, não sei hoje com a tecnologia como é que é, mas eu lembro que na minha época o café demorava 4 anos para começar a produção de um grão. Então tinha todo um cuidado, né? O milho, por exemplo, que é um pouco mais rápido, né? Questão de 4 meses, 5 meses, mas que também, né? Eu lembro que a gente ficava ansioso para ver o primeiro pezinho de milho, e é interessante porque o que nascia primeiro era o mato, né? Então a gente ficava olhando para ver onde é que ia nascer o milho, se ia nascer, se ia prosperar aquela plantação, né? E então assim, aí vinha a chuva e aí brotava o pezinho do milho. Era muito interessante, muito legal. E eu lembro que quando o milho tinha uma altura de uns 15 centímetros, era o momento da gente fazer a limpeza, porque ele ia crescendo junto com o mato, mas a gente não conseguia distinguir. Aí quando ele crescia, que ele se destacava, então a gente tinha que arrancar o mato em volta dele, né? Mas tudo isso era plantado no tempo certo, e vinha chuva no tempo certo, para que ele pudesse ser colhido no tempo certo. Então, assim como um lavrador espera o fruto da sua plantação, né, assim também nós temos que ter paciência para esperar a vinda de Cristo, mas ela virá, ela acontecerá, né? Mas esse texto aqui, outra questão que eu queria citar, porque aqui fala chuva temporã e chuva serôdia. É sobre essas duas chuvas que eu quero falar com vocês. Que na época do Antigo Testamento, quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, tinha uma promessa. Está lá em Deuteronômio 32. Se a gente pegar lá, a gente vai ver o seguinte, que Deus pede para Moisés falar com o povo dele e falar isso: ó, se vocês andarem de acordo com a minha palavra, se vocês ouvirem e cumprirem meus mandamentos, fala assim, olha, inclinai os vossos ouvidos ao céu. Isso aqui é Moisés, é um cântico que Moisés fez. Inclinai os vossos ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina com a chuva, destile o meu dito com o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Olha para vocês verem uma coisa, é uma chuva mansa, né? Hoje nós temos temporais que também o homem prejudicou demais a natureza, por isso nós temos tantos temporais hoje, mas aqui está falando de uma chuva mansa que molha a terra, né? Mas Levíticos 26, quer ver? Levíticos 26, fala assim, olha, não fareis para vós ídolos, e nem vos levantarei imagem de escultura, e nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Que Deus está falando o seguinte: não faça imagens, não adore outros deuses que não eu. E ele fala assim, ó, guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário, porque eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, olha o que ele fala, se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Isso aqui ele está falando o seguinte: se a gente andar em obediência com Deus, Ele vai dar a chuva no tempo certo. Aí essa chuva no tempo certo. A temporã era uma chuva que o povo de Israel recebia quando eles faziam a plantação. Na terra onde eles estavam morando, a terra ocupada por eles, vinha a chuva quando eles estavam fazendo o plantio
do trigo, por exemplo. Então a chuva vinha no tempo certo. Essa é a chuva temporã. A chuva temporã é aquela chuva que viria então no momento da plantação, para facilitar o fruto nascer, né? Para facilitar, no caso, por exemplo, o pé do trigo nascer. Depois disso vinha a colheita. E no momento da colheita vinha a chuva serôdia. A chuva serôdia, então, era a chuva da colheita, para que eles pudessem depois colher frutos bons, né? Então, o que Deus promete é a chuva no tempo certo. É a chuva temporã, é a chuva serôdia. Então é a chuva no momento do plantio e a chuva no momento da colheita. Essa é a promessa de Deus, né? Mas então interessante, a mensagem que eu quero deixar para vocês, a gente está falando tanto de chuva, se a gente pegar os profetas, para a gente ver as profecias, então nós temos Oséias e temos também Joel, tem outras, tem Zacarias também escreveu sobre isso, mas eu queria pegar aqui dois textos. Um está em Oséias capítulo 6, que fala assim, ó, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, ele fez a ferida, mas ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele está falando o seguinte, no momento certo, o Senhor vem sobre nós como a chuva. E ele fala chuva serôdia. Mas a grande promessa está no profeta Joel, capítulo 2, 23, fala assim, ó, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Ou seja, no momento certo, no primeiro mês que precisar, ele vai mandar a chuva temporã e a chuva serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. A chuva temporã ela veio quando veio Pentecoste. Deus mandou a primeira chuva, ele nos mandou aquela chuva que é a chuva da plantação. Ou seja, a palavra de Deus já foi plantada com a vinda de Cristo Jesus. Quando Jesus veio, ele veio justamente para trazer uma semente para o nosso coração. Ele veio para trazer a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, no advento do Pentecoste, está lá em Atos capítulo 2, ele veio justamente como uma chuva temporã para regar a terra no momento da plantação. E tem uma promessa, que ele mandará também a chuva serôdia, ou seja, ele ainda vai derramar o Espírito Santo na vinda de Cristo Jesus, para que a gente possa então participar da grande colheita, né? Jesus veio para fazer a grande colheita. O nosso lavrador é Deus, né? E nós somos o fruto produzido aqui na terra. Por isso ele fala que ele vai derramar sobre nós o Espírito dele. O Espírito é como se fosse a chuva serôdia. Por isso eu li aquele texto de Tiago 5, que fala justamente isso, que a gente deve esperar com paciência a vinda do Senhor. E é interessante, tem um texto aqui em Hebreus também, que eu gostaria de ler com vocês, para eu fechar minha mensagem, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está a maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores.
Olha para você ver, o escritor de Hebreus aqui fala o seguinte, que a chuva, ela vem e molha a terra. E da terra nasce fruto bom e nasce os espinhos e nasce os abrolhos. Então, nós como terra seca, que recebemos a chuva do céu, ou seja, recebemos o Espírito Santo de Deus, depende de nós se nós vamos produzir coisas boas ou coisas más. Jesus um dia falou que Deus, ele não é injusto, né? Que Deus é justo, mas ele derramou, ele deu o sol para os justos e para os injustos, deu a chuva também para aquele que é mau e para aquele que é bom, e na verdade é isso que acontece. Nós estamos no mundo onde bons crescem com os maus, né? E a gente não consegue fazer separação. Eu não posso dizer se eu sou bom, se eu sou mau, mas o nosso grande juiz é que fará isso. Mas o importante é que a palavra de Deus, ela vem até nós e ela entra em nós, e nós então podemos fazer disso algo bom, podemos fazer disso um fruto que vai produzir realmente coisas boas para o reino dos céus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa chuva que vem, como a chuva vem para molhar a terra, o Espírito Santo de Deus, essa chuva do Espírito, ela vem para molhar as nossas vidas, para penetrar e justamente a gente produzir frutos. O grande problema é que a gente começa a criar impermeabilização. O grande problema é que a gente começa a agir de forma que essa chuva não consegue penetrar na terra que ela precisa penetrar. Porque assim como o homem vai construindo prédios, construindo asfalto, construindo calçadas, e não permite que a chuva que veio molhar a terra possa ajudar na plantação, assim também nós vamos criando em nosso coração, em nossa alma, coisas que vão impermeabilizando a nossa vida. E aí então a chuva que Deus prometeu, que é o Espírito Santo do Senhor, que vem para ajudar na produção dos nossos alimentos, que é a produção da vida, ela não consegue encharcar. Por quê? Porque nós impermeabilizamos a nossa vida. Às vezes é uma pornografia, ou às vezes é algo que nos afaste de Deus, o uso de droga, não sei, tem tantas coisas. Às vezes até uma novela, eu falo sempre isso. Para muita gente, a novela não é pecado, por quê? Porque a pessoa não liga para aquilo, mas tem gente que não consegue fazer outra coisa. Aquela promessa de Deus, você não pode ter outros deuses diante de mim. Mas tem gente que não consegue fazer outra coisa a não ser viver em função de uma novela, para ver até quando aquela novela acaba, e aí começa outra, e vai vivendo em torno daquilo. A vida dela passa a ser aquilo. Tem gente que é o futebol, tem gente que é a droga, tem gente que é a bebida, tem gente que não consegue ir para casa sem antes passar no boteco. A família dele, as coisas de Deus, com tudo em segundo plano, porque para ele o mais importante é aquele momento ali com os amigos em que ele toma uma cachaça, em que ele vive. Então, o pecado, ele está envolvido, é aquela questão do eclipse que eu falo, tudo aquilo que impede a luz de Deus chegar até você é pecado. E tudo, o pecado é aquilo que vai impermeabilizando a nossa vida. E aí o Espírito vem e não consegue penetrar. Por quê? Porque a terra, ele já não consegue mais encontrar o ponto onde ele vai penetrar na terra. Então ele faz igual a água da chuva, ele faz a enxurrada e vai para onde ele tem que entrar. E o Espírito Santo não vem em vão, ele vem e vai agir. Então nós precisamos quebrar o concreto que nós construímos ao redor do nosso coração, ao redor da nossa alma, para que a chuva do Espírito venha e promova em nós o nascimento do fruto, promova em nós uma grande colheita, que depois, quando vier assim aquela colheita santa, que é quando Deus vem para recolher a igreja, para colher os frutos do reino dele, em que ele está preparando agora, a gente possa ser partícipe disso. Então o convite eu quero deixar para o seu coração, é que você quebre tudo isso que está impedindo que o Espírito Santo possa encharcar a sua vida, porque é dali, é através do Espírito Santo, que a gente vai poder produzir frutos bons. A nossa terra, ela tem que produzir frutos bons. Enquanto isso, vai nascendo mato, vai nascendo abrolho, vai nascendo espinho, e tantas pessoas então começam a machucar as pessoas, né? Tantas pessoas que só conseguem produzir espinhos, e aí quando chega perto dos outros começa a machucar, começa a sangrar, porque não consegue produzir fruto bom, só consegue produzir espinho. Às vezes uma pessoa com um abraço que ela dá na outra, ela machuca a outra. Por quê? Porque é uma terra que só produz espinho. A chuva do Espírito Santo, ela quer vir para produzir frutos bons na nossa vida.
E nós precisamos então deixar o nosso solo permeável, nós precisamos deixar o nosso coração, a nossa alma permeável, para que não aconteça tragédias igual a gente tem visto aí na natureza. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que você possa realmente quebrar todas essas barreiras que impermeabilizam a tua vida, o teu coração e a tua alma. Amém? Deus te abençoe, viu? Queria agradecer profundamente. Tem pessoal aqui no Instagram também. Ó, o pessoal do Instagram que está nos acompanhando também, está ao vivo no Instagram também, nem sabia que dava pra fazer isso. Queria mandar um abraço para todo o pessoal que está no Instagram, né? E assim, que Deus possa abençoar. Nós vamos tentar usar mais o Instagram agora também, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês, as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, as pessoas do Instagram, as pessoas do YouTube. E se você puder compartilhar, né, a mensagem de Deus, ela vai propagando, e para que as pessoas possam realmente receber a mensagem do Senhor. Então eu queria mandar um grande beijo, um abraço para todo o pessoal que está nos assistindo. Olha, a Regina Loca, um abraço, o Review, o Biju, que escreveu que Deus abençoe todo mundo, o Samuel Stanley, o Valdecir Fonseca, que mandou um fraterno abraço. Um abraço, viu, Valdecir? Que Deus te abençoe. O Marcos Namara, Deus te abençoe, Marcos. A Terezinha Galhardo, que escreveu bom dia, graça e paz. O Aparecido Dias. A Gislene Cardoso, que escreveu bom dia, viu, Gis? A Cileia Lourenço, bom dia, que Deus te abençoe. O Marcos Renan. A Isilda, que Deus te abençoe poderosamente, Isilda. E te fortaleça sempre no espírito. O Beto Everson, sabe que é Beto? É Belo, porque tem um Belo Everson, que é um amigo, mas bom dia, o dia já começa abençoado, que Deus te abençoe. A Isabela de Jesus, a Isa de Jesus é demais, aí é muito privilégio, né? Que Deus te abençoe, viu, Isa? São 640 pessoas alcançadas nessa mensagem. Se você compartilhar, nós vamos alcançar muito mais, é lógico. Mandar um abraço para o pessoal também do Instagram. E queria agora fazer uma oração. Você que pode, se você puder fechar o seu olho, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos receber, Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a quebrar todo o concreto, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido que o Teu Santo Espírito possa encharcar as nossas vidas, as nossas almas. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que assim como a chuva vem para molhar a terra, o Teu Santo Espírito vem também para nos encharcar, para ajudar para que a gente possa produzir frutos bons, Pai, para o Teu reino. Pai, então nós pedimos perdão, porque muitas vezes a gente não consegue produzir esse fruto. Mas também, ó Deus, clamamos pela Tua misericórdia, para que a gente possa, ó Deus, receber essa chuva do céu, para que a gente possa receber essa chuva do Seu Espírito, Pai, e que a gente possa, então, a partir de agora, começar a produzir frutos bons para o Teu reino. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, porque nós temos o privilégio de poder conhecer o Senhor, de poder ouvir do Senhor, de poder aprender sempre um pouco mais. Temos o privilégio, ó Deus, de ter as nossas refeições. E assim como o Senhor fala que manda chuva no tempo certo, a gente consegue ter refeições no tempo certo, a gente consegue nos vestir. E nós somos gratos, Senhor. Gratos porque o Senhor tem provido. Gratos porque o Senhor tem nos sustentado. E por isso, ó Deus, nós estamos esperando com paciência a vinda do Senhor. Mas assim como a Tua palavra diz, que ela não vai tardar. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que é o dono do tempo. O Senhor criou os céus, a terra. E o Senhor é dono de tudo que existe aqui. Por isso, Pai, nós temos que reconhecer, e eu quero reconhecer isso aqui hoje publicamente, que eu sou totalmente dependente do Senhor. E que o Senhor é o único Deus da minha vida. Então nós queremos Te agradecer e pedimos a Deus, abençoe cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, ou que estão nos ouvindo. Abençoa, Deus, de forma sobrenatural. É o que nós pedimos, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado pela companhia. Até terça-feira que vem com mais um vídeo na fanpage Quem Tem Sede Vem. Deus te abençoe poderosamente.